Olá, turma, primeiro ano, aqui é o professor Valdivino. A aula de hoje, este vídeo de hoje, é falar um pouco da prova adaptada, tá? Fazer a leitura da prova para vocês, para que não fique nenhuma dúvida na hora da resolução, tudo bem? Então vamos lá para essa leitura da prova? Bom, primeiro ano, veja bem, ó, prova adaptada, né, de matemática, primeiro ano, primeiro bimestre 2020. Essa prova tem 7 questões, beleza? É a prova B2. As questões de álgebra. Primeira questão diz o seguinte: dada as funções, você tem a primeira função x ao quadrado mais 1 e g de x é igual a 3x menos 4. Determine, ó, f g entre parênteses 3. Isso aqui é uma função composta. Professor, como é que eu faço isso? Olha bem a dica. Você vai pegar o número 3 primeiro e substituir na função g, que é 3x menos 4. Beleza? Onde tem o x, você vai substituir o número que está dentro do parênteses. Aí vai ficar, ó, 3 vezes 3 menos 4. 3 vezes 3, 9. Menos 4 vai ficar 5. Aí agora esse número 5 você vai substituir na função f. Aí vai ficar 5 ao quadrado mais 1 e resolve a função. Sempre função composta você resolve de dentro para fora, do mais próximo para o mais distante. Quem é o mais próximo aqui não é o g? Então você vai pegar o 3, substitui na função g, resolve e vai ter um valor. E esse valor você substitui na f. Questão 2. Dada a função. Então você tem lá a função, foi dada para vocês, 2x menos 3. Ó, função 2x menos 3. E o domínio? O que é o domínio? Domínio são os valores para x. 2, 3 e 4. E o contradomínio? Composto pelos números entre 1 e 10, quer dizer o quê? Que o contradomínio está entre 1 e 10. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está aqui dentro desses conjuntos. Qual é a opção abaixo que representa a imagem dessa função? Pessoal, como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão dizer para mim o seguinte, vocês vão resolver. Tá vendo que eu estou te dando domínio? Domínio é os valores de x. Tá vendo que a sua função aqui ó, é 2 vezes x menos 3? Então você vai fazer o cálculo com cada um desses elementos que está aqui dentro desse parênteses. Fazendo o cálculo, você vai ter um resultado. Esse resultado é a imagem. E aí você vai ver aqui qual é a resposta que você vai marcar. Tudo bem? Vou fazer só um. Vai ficar assim, ó. 2 vezes x menos 3. Vamos fazer só com o primeiro. Então vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 tira 3, fica 1. Aí depois você vai fazer com 3 do mesmo jeito e com 4. E aí você vai marcar uma dessas opções. Questão 2. Dada a função, dada as funções f de x é igual a raiz quadrada de 5 menos x. E g de x é igual a x ao quadrado menos 3. Qual é o valor dessa função? GF4. Lembra que isso aqui é igualzinho à questão número 1. Você resolve substituindo na mais próxima, o resultado você substitui na outra. Aí a dúvida dos alunos apareceu aqui, ó. Gente, é raiz quadrada, não é só 5x menos x. Não é só 5 menos x, é raiz quadrada. Venha para cá. Veja como é que vai ficar essa função. Vai ficar assim, ó. F de x é igual. Vocês têm que saber interpretar também. Ele falou lá, ó, raiz quadrada. Então, você vai botar a raiz quadrada e aqui dentro você vai escrever 5 menos x. É isso que está escrito na questão. Beleza? Então, você vai substituir nesta função. Não é só no x menos 5. Não é só no 5 menos x. Beleza? Raiz quadrada de 5 menos x. Beleza? Volto aqui. Então, veja bem, então já mostrei para vocês, não era nem para mim ter mostrado para vocês fazerem. Então, raiz quadrada de 5 menos x é o f de x. E a outra tá x ao quadrado menos 1. E aí você faz o cálculo, beleza? Na figura a seguir está evidenciada através das setas uma relação entre os elementos de A e os elementos de B. Quando ele fala evidenciado, é porque você tem a setinha, ó. Veja que o elemento 1, conjunto A, tá aqui, ó. Diagrama A, seus elementos é 1, 2, 3, 4, 5. O diagrama B, seus elementos é menos 2, 0, 1 e 5. Olha a setinha deles, ó. Olha a setinha, cada um está correspondendo com o outro. Aí, ó, a respeito dessa relação é correto afirmar. Você vai me dizer, isso é uma função?
Lá no vídeo de revisão eu expliquei o que é função, expliquei o que é sobrejetiva, expliquei o que é injetiva e o que é bijetiva. Então você vai assistir o vídeo de revisão e resolver essa questão. É bem simplesinha, não tem cálculo, não tem nada, você só vai marcar uma dessas opções. Questão agora de geometria. Viu, primeiro ano? Questão de geometria diz o seguinte, ó. Um polígono com 20 diagonais. Qual é o nome desse polígono? Gente, veja bem, você tem a fórmula. A fórmula da diagonal, ela é dada da seguinte forma, ó. D de diagonal é igual n, que multiplica n menos 3 dividido por 2. Ele está dando o valor de D. O valor de D, ele falou para nós que é quanto? Que é 20. Então, vai ficar 20 que multiplica n menos 3 dividido por 2. Aí, você põe um aqui embaixo e multiplica as diagonais. Aí, vai ficar 20 vezes 2, 40, que é igual. E aqui, você aplica a distributiva, ó. N vezes n, n ao quadrado. N vezes 3, menos 3n. E aí, você vai resolver a equação de segundo grau, gente. E 40, né? Ele está positivo, passa negativo. Menos 40, tudo isso é igual a zero. Ok? Primeiro ano, lembra bem, ó. N vezes n, n ao quadrado. N vezes 3, menos 3n. Que tá aqui. E eu joguei o 40 para o outro lado. Delta e Bhaskara. Não vou falar, lá na videoaula tem como se resolver. Vai assistir. Aí depois você vai encontrar o valor de x1 e x2. Aí você vai marcar uma dessas opções aqui. É só olhar o resultado. Lembrando que nós estamos em geometria. Você considera a resposta positiva. Falei também no vídeo lá. Para o reflorestamento de uma área, deve cercar totalmente com tela os lados de um terreno, exceto o margeado. Margeado é isso aqui, ó, o rio. Pelo rio, conforme a figura, com um rolo de que será comprada a confecção com 48 metros de comprimento. Gente, o que ele tem? Você tem esse pedaço, você tem esse pedaço e você tem esse pedaço. E a quantidade mínima de rolo para ser comprada para o terreno para cercar o terreno. Gente, ele está dizendo que será, ó, cada rolo será comprado para a confecção da cerca contém 48 metros. Ai, professor, como é que eu faço isso? É muito simples, né, pessoal? Você vai somar todos os pedaços. Não esqueça que só margeado que está fora. E aí você vai ver quantos rolos você vai precisar para isso aqui. E a minha língua está coçando para falar. Você vai somar e depois tem esse valor. Você vai ver se você vai multiplicar ou dividir e você vai ter uma dessas respostas, tá? Não vou falar a resposta, não. Dei a dica também na vídeo. O número de lados de um polígono convexo, ó, o número de lados de um polígono convexo no qual SI é igual a, então ele quer o valor de N. A soma da medida dos ângulos interno e externo de um pentadecágono é. Pessoal, lembrando vocês que as somas, tá lá na vídeo também, então o SI é igual N menos 2 vezes 180, tá? Essa é a forma. Tá lá na vídeo também, como na vídeo de revisão, como é que resolve. Eu tô dando o valor do SI. E aí você substitui, aplica a distributiva, tem lá ensinando vocês. Eu fiz dos dois passos. Quando você tem o SI, tem que descobrir o N. Quando você tem o N, tem que descobrir o SI. Resolvi a questão de dois modos. Olha lá. Faça, viu, primeiro ano? Um abraço a todos e boa prova.